Fala galera, beleza? Professor Herbert Lopes aqui e no vídeo de hoje você vai aprender a criar o seu primeiro dashboard no Power BI em apenas alguns minutos. Bom, o Power BI é essa ferramenta fantástica de análise de negócios que você está vendo na tela. Basicamente, o Power BI permite que você analise uma grande quantidade de dados e gere relatórios gráficos modernos e interativos como este que você está vendo na tela. Aprender Power BI hoje é uma grande oportunidade para a sua carreira. Ainda existem pouquíssimos profissionais que trabalham, que realmente dominam o Power BI. Apenas um seleto grupo de profissionais que dominam essa ferramenta e estão aí conquistando as melhores oportunidades no mercado de trabalho, muitos até mesmo prestando serviço de criação de dashboards e cobrando valores altíssimos, uma vez que há grande demanda e poucos profissionais ou poucas empresas também ainda oferecendo esse serviço. Como diz o velho ditado, quem chega cedo bebe água limpa, e o Power BI vive este momento, tá? É o início ainda, embora o programa tenha sido lançado pela Microsoft em 2015, ainda poucas empresas estão utilizando essa tecnologia a seu favor. Aproveite essa oportunidade, pois você ainda está vendo todo esse movimento acontecer muito cedo. Em breve, o Power BI estará aí em pleno funcionamento em praticamente todas as grandes empresas multinacionais e também vai começar a ser implantado em larga escala nas pequenas e médias empresas. Então, a partir de agora, vamos construir esse dashboard juntos do absoluto zero. Para isso, eu vou abrir um novo arquivo do Power BI e essa é a tela que você vai ver quando você iniciar o seu Power BI. Para começar o nosso trabalho, o primeiro passo é trazer os dados que serão analisados para a ferramenta. A gente consegue isso clicando em página inicial, obter dados, e aqui eu já gostaria de fazer essa observação. O Power BI ele aceita, ele trabalha em conjunto com uma grande quantidade de fontes de dados. Então você vai conseguir conectar sem problema pastas de trabalho do Excel, bancos de dados do SQL Server, você consegue conectar diretamente o Google Analytics, o Facebook, consegue até mesmo puxar dados diretamente de sites da web. Para este exemplo, eu vou clicar em pasta de trabalho do Excel e vou importar a nossa base de dados. Lembrando que o arquivo estará disponível para download aí na descrição deste vídeo. Em seguida, o Power BI vai nos exibir aí informações sobre a fonte de dados selecionada. Aqui, por exemplo, nós subimos uma planilha. Eu vou selecionar essa planilha. Em seguida, o Power BI mostra aqui no cantinho direito uma prévia das informações que estão dentro da planilha. A partir daqui, nós podemos carregar esses dados e já começar a criar os relatórios ou transformar os dados. É sempre recomendável que você clique em transformar os dados, pois você poderá editar, você poderá modelar, conferir se está tudo certo com a sua base de dados antes de criar o relatório. E agora nós vamos clicar nessa opção transformar dados. Ao fazer isso, vai ser aberto o editor do Power Query, onde você poderá aí adequar os dados para posterior utilização. Aqui no Power Query, a primeira coisa que você deve fazer é conferir se o Power BI reconheceu corretamente os formatos em cada coluna. Por exemplo, essa coluna ID transação foi reconhecida como sendo do formato de texto, está correto. A coluna data de nascimento também foi reconhecida aí como data e também está correto. O que nós temos que fazer agora é conferir as demais colunas para verificar se o formato está ok. Cidade é texto, estado é texto, produto é um texto, data da venda ok, método de pagamento. E aqui nós temos valor pago
taxas Gateway e tarifa Gateway. Bom, eu vou clicar aqui em valor pago. Note que nós temos o número 1.2 aqui ao lado. Esse símbolo indica que trata-se de um número decimal. Contudo, a coluna valor pago trata de valores monetários. Então, nós vamos mudar para o formato de moeda. O formato de moeda aqui no Power BI se chama número decimal fixo. Então, eu vou clicar em número decimal fixo, clicar em substituir a atual. Observe o seguinte. Enquanto nós vamos fazendo a edição, vão sendo criadas etapas aqui ao lado direito. Eu vou clicar aqui em adicionar uma nova etapa. Note que essa modificação criou uma nova etapa chamada tipo alterado. Agora eu vou alterar este outro. Olha, eu vou clicar aqui em 1.2, número decimal fixo. E por fim, vamos selecionar aqui também a tarifa do Gateway e escolher a opção número decimal fixo. Bom, tendo feito essas alterações, os formatos estão corretos. Bom, caso você precise desfazer alguma operação no Power BI, algo que você tenha feito, basta vir aqui na etapa criada e excluir essa etapa. Por exemplo, eu vou excluir a etapa tipo alterado. E note que essas duas últimas informações foram desfeitas. Eu vou refazer, selecionando essa primeira coluna, e vou segurar Shift e clicar na outra coluna. Dessa forma, eu consigo selecionar as duas ao mesmo tempo. Agora, clicando em página inicial, tipos de dados, eu vou escolher a opção número decimal fixo. E aqui novamente, o Power BI pergunta se eu quero adicionar uma nova etapa ou não. Eu vou adicionar uma nova etapa para quê? Caso a gente precise desfazer alguma dessas alterações, basta clicar aqui no X vermelho ao lado da etapa. Você pode observar também, olha, que à medida que eu vou voltando aqui, clicando nas etapas anteriores, as informações vão se readaptando ao que estava antes de ser feita a alteração. Bom, é aqui no editor do Power Query que nós também fazemos cálculos quando necessário. Nós não vamos aqui, na verdade, nos atentar muito aos cálculos, são bastante fórmulas, e o objetivo aqui é que você dê os seus primeiros passos no Power BI. Mas eu me sinto no dever de mostrar aqui pelo menos um cálculo ou dois dentro do Power Query para que você entenda a facilidade que são alguns cálculos dentro do Power BI quando comparados ao que era feito no Excel, por exemplo. Para fins didáticos, olha, observe que nós temos aqui a data de nascimento. Caso eu queira calcular a idade da pessoa hoje, né, a idade desse cliente hoje, no Power BI é bastante simples. Eu vou vir aqui, olha, na guia adicionar coluna. A guia adicionar coluna contém aqui várias opções e uma delas é a data. Quando eu clico em idade, note o seguinte, já foi adicionada automaticamente uma coluna contendo a idade. Porém, essa idade está no formato de duração e de uma forma que a gente não consegue compreender. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre a coluna e nós vamos transformar esses dados para exibir o total de anos. Veja como rapidamente nós temos aqui a idade da pessoa, 33 anos. Porém, estão sendo exibidos números decimais. E quando se trata de idade, nós temos que arredondar esse número para baixo. Note o seguinte, nós fizemos esse cálculo da idade aqui na guia adicionar coluna. Porém, agora nós precisamos fazer um arredondamento. Se eu vim aqui adicionar coluna e fizer um arredondamento, olha, eu vou arredondar para baixo. Note que foi criada uma nova coluna com o resultado, com esse arredondamento. Afinal, eu estava na guia adicionar coluna.
Eu vou desfazer aqui nas etapas essa ação e vamos fazer o seguinte: no lugar de ficar na guia adicionar coluna, vamos para a guia transformar. Isso significa basicamente que as alterações vão ser feitas aqui nessa mesma coluna. Então agora, clicando em transformar, nós temos aqui opções muito parecidas. Aqui na opção arredondamento, eu vou selecionar arredondar para baixo e note o Power BI, o Power Query, na verdade, ele fez esse arredondamento na mesma coluna. Então, basicamente, é essa a diferença entre a guia transformar e a guia adicionar colunas. Agora que você já viu aí um pouco do poder aí de cálculo do Power BI e da facilidade, nós vamos fazer o seguinte: vamos fechar e aplicar essas alterações para que esses dados possam, então, ser analisados no Power BI. E aqui já dentro do Power BI, os dados que estão na planilha vão aparecer aqui ao lado direito, aqui nos campos. Note que nós temos aqui a planilha 1. E todas as colunas presentes nessa planilha 1. Veja que aparece, por exemplo, se eu selecionar o F e valor pago. Apareceu automaticamente essa lista com o valor pago por o F. Com a lista selecionada, eu vou vir aqui na parte de visualizações e vou selecionar, por exemplo, o Tree Map. Automaticamente, o Power BI ele já vai separar aí o valor pago por estado e vai criar essa visualização, este gráfico. Se você pode, por exemplo, ir clicando aqui nos visuais disponíveis para conhecer as opções e em seguida escolher a melhor, tá? Então é interessante aí que nesse primeiro contato você observe bem, você olhe todos os tipos de gráficos disponíveis. Eu digo todos esses que estão aqui no padrão. Ainda é possível importar diversos tipos de visualizações para o Power BI, tá? Isso é um assunto um pouquinho mais avançado, mas nós não estamos limitados a esses gráficos aqui disponíveis, não. Porém, antes de continuarmos aí a criação dos gráficos, eu vou mostrar aí para você mais algumas fórmulas bastante úteis, fórmulas simples que com certeza você vai usar no seu dia a dia de trabalho e é necessário que você já conheça. Então eu vou clicar em Delete e apagar essa visualização e note que nós temos aqui o valor pago. O que eu preciso agora embora ele já consiga somar automaticamente, olha, eu vou inserir um visual de cartão, vou pegar o valor pago e vou soltar aqui. Automaticamente o Power BI já faz a soma de todos os valores para você, tá? Isso é indicado por este símbolo sigma ao lado do valor pago. Porém, nós vamos fazer aqui uma soma manual, essa mesma soma dos valores pagos, que vai ser útil para a gente mais para frente na criação do dashboard. Para fazer um cálculo, aqui um cálculo como esse, tá? Uma soma de todos os valores, neste caso, nós vamos vir em modelagem e vamos criar uma nova medida. Uma nova medida basicamente é um cálculo que você pode fazer e armazenar aqui no Power BI. Bom, essa medida vai se chamar total de pedidos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Note o seguinte, olha, quando eu clico em nova medida, aparece aqui, medida é igual. O que aparece antes do sinal de igual vai ser o nome dessa medida. Então, eu estou colocando aqui total de pedidos. E após o igual, nós podemos inserir a fórmula que vai fazer o cálculo. Eu vou apertar aqui Shift Enter para passar para a linha de baixo e ficar mais organizado. E nós vamos utilizar a fórmula da soma no Power BI. A soma no Power BI é a soma em inglês sum. Então, ao escrever sum, nós podemos indicar
ao Power BI qual coluna nós queremos somar. Lembrando que o Power BI trabalha com colunas, tá? Ele trabalha apenas com colunas inteiras e não célula a célula, como o Excel, por exemplo. Aqui nós vamos escrever valor pago. Quando eu começo a escrever, o Power BI já indica, né, que ele já encontrou aqui embaixo algo semelhante. Eu vou pressionar Tab e o Power BI preenche automaticamente. Ao fechar o parênteses e apertar Enter, o nosso cálculo está pronto. Só que o cálculo, uma medida, ela vai ficar armazenada aqui nos campos, olha, total de pedidos. Para ver essa medida, nós precisamos colocar ela em um visual. O que vamos fazer agora? Vamos colocar um cartão aqui ao lado. E neste cartão eu vou arrastar e vou soltar dentro dele o total de pedidos. Pronto, basicamente é isso. Vamos fazer também uma outra fórmula muito utilizada que você com certeza vai usar várias vezes na sua carreira. Vamos vir aqui em modelagem, criar uma nova medida. Essa medida nós vamos chamar de ticket médio. O ticket médio em negócios é o preço médio, né, o valor médio que os clientes pagam para uma determinada empresa. Então, qual que é o ticket médio aí nessa tabela, tá? Nessa nossa base de dados? Como que nós vamos fazer isso? Vou passar para a linha de baixo novamente com Shift Enter e vamos invocar a função average. Average é a fórmula que calcula a média no Power BI. E de novo, nós vamos tirar a média da coluna valor pago. Então, ticket médio igual average valor pago. Enter. Vamos fazer a mesma coisa, olha. Nós temos aqui um cartão. Nós podemos duplicar esse cartão, só que eu vou desmarcar aqui o total de pedidos e vou soltar aqui o ticket médio. Aí por que eu dupliquei e não criei um novo cartão? Para manter um tamanho semelhante, tá? Com o objetivo de ficar mais fácil a criação do relatório depois. Então nós temos aqui o total de pedidos e o ticket médio. Bom, vamos abrir aqui o relatório pronto, que é uma colinha na verdade, e note que nós fizemos também a contagem de transações, o número de transações. Então vamos voltar para o nosso Power BI e vamos fazer também uma contagem de quantas transações estão sendo analisadas nessa base de dados. Como que nós vamos fazer isso? Modelagem novamente, nova medida. E agora, número de transações, vou chamar apenas de transações. Transações igual. Nós vamos utilizar... Apertei Enter no lugar de Shift Enter, tá? Então vou voltar aqui na edição da fórmula, Shift Enter, e vamos invocar a função count. A função count vai contar aí os números de uma coluna. Neste caso, nós vamos contar a coluna ID da transação. Essa coluna tem todos os valores diferentes, então ela é perfeita para nós contarmos quantas transações estão sendo analisadas. Novamente, eu vou vir aqui inserir um cartão, aqui esse visual representado por esse cartão com 1, 2 e 3. Aliás, eu posso inclusive, olha, dar um Ctrl C, Ctrl V, novamente, para ficar mais padronizado, desmarcar aqui ticket médio, e agora nós vamos utilizar essa contagem de transações, tá? Então nós temos aqui 10.000 transações no total, há um ticket médio de R$ 76,88 e gerando um total de pedidos de R$ 798.420. Note o seguinte, tá? Os formatos aqui ainda estão incorretos. Observe que não está aparecendo o total com o formato de moeda. Como que nós resolvemos isso? Aqui ao lado em campos, eu vou dar 2 cliques em cima do total de pedidos
e vai abrir aqui as ferramentas de medida, onde nós temos aqui o formato, que está como geral, e eu vou colocar como moeda. Nós podemos aqui também já escolher o símbolo de moeda real, né? O nosso símbolo de moeda. Nós vamos encontrar aqui o real. O real brasileiro. Ok. O ticket médio também vai receber a mesma alteração, tá? Vai ser no formato de moeda. E agora nós vamos, inclusive está escrito Real Espanhol Brasil, né? Aqui o Power BI vacilou um pouco, mas o símbolo está correto. E aqui 10.000 transações. Ok, feitos aí as mudanças nos formatos, agora vamos partir para a criação dos nossos gráficos. E o primeiro gráfico que nós vamos criar é o total de pedidos por produto. Como que nós vamos fazer isso? Olha, podemos marcar aqui o total de pedidos e o produto. Automaticamente, o Power BI vai criar esse visual que mostra os produtos e o valor total em pedidos, o valor monetário de pedidos correspondente a cada produto. É sempre válido testar vários tipos de visuais, de modo que você encontre um que fique bacana, que se encaixe bem com a situação que você tem em mãos, tá? Não existe um padrão, você deve sempre procurar criar o design, né, mais atrativo o possível. Nós vamos fazendo isso aos poucos. Eu vou deixar aqui esse nosso primeiro gráfico do total de pedidos por produto e vamos partir para a criação do nosso segundo gráfico. Olhando aqui na colinha, nós vemos que o segundo gráfico ele mostra o total de pedidos por status, esse gráfico de pizza. Então, nós vamos aqui agora fazer de uma outra forma. Da primeira vez eu comecei selecionando já as informações aqui. Porém o Power BI ele é bem versátil. Então eu posso clicar aqui direto no gráfico de pizza, que o Power BI ele vai inserir para a gente um gráfico em branco, onde nós poderemos inserir as informações. É sempre importante ir deixando tudo bem alinhado, tá? Para ficar com o visual organizado. Esse gráfico, nós vamos colocar nele aí o total de pedidos por status. Automaticamente, então, o Power BI ele vai dividir para nós aí os pedidos de acordo com o status, pedidos aprovados, pedidos cancelados, pedidos reembolsados e pedidos que estão aguardando pagamento. Bom, você pode ver que aqui, por exemplo, olha, quando a gente passa o mouse em cima de alguma parte do gráfico, ele exibe o total de pedidos. E essa informação só poderia aparecer com perfeição nesse formato com um gráfico maior. Então, como eu estou diminuindo o gráfico, eu vou tirar essas informações, esses rótulos de dados que mostram os valores. Como que nós fazemos isso? Nós vamos vir aqui neste pincel, né, com o gráfico selecionado, vamos vir no pincel e a opção rótulos de dados nós vamos desativar, ok? Para que apareça aí somente o gráfico por enquanto. Voltando novamente na nossa colinha, o próximo gráfico, que é esse gráfico de barras, ele mostra o número de transações por unidade federativa, né? Número de transações por estado. Então vamos lá criar o gráfico que representa o número de transações por estado. Eu vou selecionar aqui a contagem de transações e os estados. Automaticamente o Power BI já nos fornece esse gráfico bem parecido, inclusive
com o que nós havíamos criado. E para finalizar a criação dos visuais, vamos criar esse Tree Map, que é esse gráfico aqui embaixo, com o total de pedidos por UF, para que a gente consiga analisar facilmente. Só de bater o olho aqui, você consegue identificar facilmente que Minas Gerais e São Paulo, juntamente com o Rio de Janeiro, são os 3 principais estados que geram vendas para essa empresa, tá? Então, com o objetivo de fazer análises rápidas como essa, vamos inserir esse visual Tree Map. Bom, eu vou clicar aqui no Tree Map, vou aumentar ele um pouquinho e vamos marcar agora o total de pedidos por UF, para que automaticamente o Power BI ele já faça essa divisão. Bom, o Power BI ele é bastante interativo, como você pode ver, né? O Power BI é um software bastante interativo. E algo muito interessante, tá? No Power BI, algo que torna ele interativo é a existência de filtros. Filtros como esse que você vai ver, olha, quando você clica em qualquer parte do seu dashboard, quando você clica aqui em Minas Gerais, por exemplo, todo o dashboard se adapta, todos os cartões e todos os visuais se adequam para exibir somente as informações de Minas Gerais. Se eu clico de novo em cima de Minas Gerais, eu retiro o filtro. Do mesmo modo, se eu clico aqui nessa parte aprovado, tudo se altera para mostrar somente os aprovados. Se eu clico de novo, tudo volta ao normal. Porém, essa não é a única forma de colocar filtros no Power BI. Você também pode inserir um visual, né, um segmentador de dados. Clicando aqui em segmentação de dados, automaticamente, inclusive, deixa eu voltar essa operação aqui, porque eu cliquei errado. Eu vou voltar com o nosso gráfico de pizza. Agora sim, olha, eu vou clicar uma área em branco do dashboard, porque eu estava com esse gráfico selecionado. A hora que eu cliquei em segmentador, ele usou as informações desse gráfico. Então, vou clicar aqui uma área em branco, vou inserir então segmentador em branco. Bom, aqui nós podemos colocar o que será usado para filtrar as informações. Por exemplo, eu posso colocar aqui o filtro método de pagamento e ir filtrando somente as compras com cartão de crédito, somente as compras com pagamento online, somente as compras com boleto e assim por diante, com saldo do PagSeguro, vários. Vou deixar aqui selecionado cartão de crédito. Porém, esse segmentador ele é bem útil, tá? Porém, eu costumo gostar mais de um outro visual para esse segmentador de filtro. Vamos fazer essa alteração da seguinte forma, olha, você vai clicar aqui no pincel com o segmentador de dados selecionado, clique no pincel, geral, e aqui em orientação nós vamos trocar de vertical para horizontal, e nós teremos aí essa visualização bem interessante, tá? Que é essa espécie de caixa de seleção, onde nós podemos clicar, por exemplo, em cartão de crédito e ver somente as informações relativas ao cartão de crédito. Eu posso clicar aqui em boleto e ver somente as informações relativas ao boleto. Então, basicamente, esse é o nosso dashboard, tá? O dashboard está pronto, dashboard funcional, onde você já conseguiria analisar com qualidade as informações dessa empresa. Contudo, algo que manda muito no seu dashboard, que vai fazer você se destacar no mercado de trabalho e impressionar seus clientes, seus chefes, professores, é um bom design dos dashboards. Como você pode ver, nosso design está um pouco diferente nesse dashboard, observe, e neste. Não há nada de errado com o segundo, ele já está praticamente pronto, né? Nós temos aqui o esqueleto pronto.
contudo ainda faltam alguns elementos de design que vão tornar aí o seu dashboard mais bonito, mais atraente e mais moderno. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, então agora nós vamos continuar a explicação nesse outro vídeo. Então, em algum local da tela vai estar aparecendo aí a sugestão de vídeo design de dashboards, onde você vai conseguir transformar o seu dashboard, que nesse momento, né, o seu dashboard deve estar como este, seco, totalmente aí, sem formatação, bonito, porém não com um design atraente. Você vai transformar um dashboard como este em um outro dashboard mais moderno como este. Então clica aí para assistir o próximo vídeo. Um abraço e até lá!